Fala galera, como vai? Boa noite para todo mundo. Vamos continuar a nossa série do Roubando dos Bilionários para a gente conseguir utilizar as ferramentas que eles utilizaram na vida para conseguir chegar lá. Nós vamos pegar o ponto positivo de cada um deles, dos 100 maiores da Forbes, para conseguir aplicar no nosso dia a dia. Hoje, os nossos convidados, sempre a gente vai bater papo. Hoje a gente vai estar aqui com o Ban e com a Vika. Deixa eu ver se eles estão por aí já, até para eu dar um oi. Vou colocar o fone aqui rapidinho e a gente já começa. Fala, Luiz. Saiu? Fala, galera. Boa noite. Fala, cara, tranquilo? E aí, Saiu Isso, o tudo bem? Boa Vika. Tianzão, o noite. Ban. Fala, gente. E aí, Vika. Tranquilo? Certinho? Hoje a Tranquilo. gente fala sobre o Jeff Bezos. É engraçado que ele está com um terceiro hoje do mais rico do mundo, só que isso vai mudando o tempo todo. Para ser bem sincero, de ontem para hoje já mudou. Aquele que era o primeiro já não é mais. E assim vai, né? Porque é uma constante de mudança. Não importa muito pra gente isso, o que importa é o conceito por trás. E eu gostaria de começar hoje com um jeito diferente, uma visão diferente disso. Vou ficar sem o fone aqui por um momento, tá? E daí eu volto aqui daqui a pouquinho para colocar de volta. Vamos lá. Continuo aqui em Curitiba, no hotel, por isso está minha cama aqui atrás. Peço desculpa por isso, mas vamos em frente. Nós vamos falar hoje do Jeffrey Bezos, que a gente conhece como Jeff Bezos. Tem um ponto, eu vou começar com uma lógica de roteiro diferente aqui. Peraí. Boa. Vou começar com uma lógica de roteiro diferente. Este cara estava muito bem empregado, tá? No emprego que seria o sonho da grande, imensa maioria das pessoas, ganhando muito dinheiro já e muito bem estabelecido em Nova York, trabalhando em Manhattan, como um Wall Street guy, como um cara de Wall Street. Ele tinha uma boa formação, ele tinha sido o primeiro em tudo, ganhava milhões e estava com o emprego dos sonhos. Mas ele resolveu um dia chamar o seu patrão, aquele que ele admirava e que guiava a visão dele, porque ele considerava realmente um cara influente para ele. Ele chamou esse cara e falou: Vamos dar uma volta comigo? E assim fizeram. Foram andar no Central Park, tá? E ele falou: É o seguinte, eu te chamei porque eu quero te contar que eu quero empreender. Eu vou empreender. Você vai empreender? Sim, eu vou empreender. Eu vou começar a vender livros. Isso nós estamos falando do ano de 1994. Faz tempo. Faz tempo. Na verdade, fazem 30 anos, confere? 30 anos que, por sinal, hoje faz exatamente aniversário de 30 anos do Tetra do Brasil. 1994. O mesmo ano que esse cara faz esse bate-papo. E ele contou: olha, eu vou começar a vender livro da garagem de casa. Imagina você falar isso pro teu patrão de Wall Street. O cara falou assim: é assim, Bezos, a tua ideia é ótima. E eu acho realmente um empreendimento muito legal. Mas seria muito mais legal por um cara que não tem um bom emprego e que não tem todo o potencial barra talento que você tem. Aquilo intrigou ele, ele falou: cara, vou. E ali ficou marcado o primeiro momento e a decisão mais importante da vida dele. E ele diz ali algo assim: pessoas têm trabalho, carreiras e chamado. Trabalho, carreiras e chamado. Trabalho, aquilo que você troca dinheiro para se manter e se alimentar. Carreira, que você faz a longo prazo com isso daqui. Chamado, o propósito que você tem na vida, o teu objetivo real, aquilo que transforma, aquilo que você pagaria para fazer, aquilo que te move, aquilo que é a razão de existir, aquilo que está dentro do teu porquê. E ele falou que ele jamais seria regido pelos outros dois. Ele seria só pelo terceiro. E é assim que a gente começa de um jeito muito diferente este cara. Deixa eu apresentar ele aqui para vocês, a carinha dele, que eu acho que é sempre legal para a gente manter nosso padrãozinho aqui, ó. Como roubar dos bilionários da Forbes. E tá aí, ó. Jeff Bezos, terceiro lugar da Forbes, presidente fundador da Amazon, não é mais o presidente, tá, não tá correto isso, ele já não é mais o presidente nesse momento, com 194 bilhões de dólares da última vez que saiu da Forbes. É engraçado a gente olhar um pouquinho aqui o que esse cara tem. Via Amazon, tá? Ele é dono da Whole Foods, muitas empresas famosas, né? A Audible, obviamente, a própria Amazon, o Twitch. Aqui, dos jatos lá dos bendito dos foguete da Blue Origin, que é muito parecido com o nosso herói de ontem, né? É muito parecido com o Elon Musk. Aqui em mídia, o Washington Post.
E aqui na Bezos Expedition, que é agora o que ele faz da dele mesmo, da gestora dele, tem várias outras empresas muito famosas. Remitly, que muita gente usa, Business Insider, está muito ligado ao nosso mercado de bolsa de valores, né? A mercado de capitais, Airbnb, Twitter, Uber. Olha quantas empresas esse cara participou. Extremamente, extremamente arrojado. Só que não começou bem assim, não. Ele é filho de uma adolescente. A mãe dele ficou grávida com 16 anos de idade. Tá? Então, ambos, mãe e pai, não tinham preparo ainda naquele momento, a maturidade para ter um bebê, mas ainda assim o tiveram. Só que no começo a coisa foi meio conflituosa, complicada. O pai dele era, vamos dizer, uma pessoa diferente, um pouco complicada. Fazia abuso de álcool, muito jovem, simplesmente Catória desapareceu. Deixou a mãe basicamente com ele ali. Abandonou mesmo o bar. Uma história muito comum por aí, por sinal. E ela casou novamente com um imigrante cubano. E esse imigrante cubano, de nome Mike Bezos. Nossa, Luiz, peraí. O padrasto dele chama-se Bezos? É. E por que que ele é Jeff Bezos? Porque este Mike não só foi lá e trouxe o Jeff pro seio de familiar deles, então puxou e falou: agora você é meu filho, e colocou o nome a partir de 4 anos de idade. Então o pai dele verdadeiro é o Mike Bezos, desde o começo. E o Jeff Bezos sempre foi uma pessoa diferente. Ele sempre foi extremamente capacitado. Como assim capacitado? Ele se dedicava muito e sempre ele conquistava coisa diferente dos outros. E muito inovador, ele era inventivo. Sim, inventivo, Luiz. Ele fazia coisa o tempo todo. Por exemplo, fez alarme para os irmãos não entrar dentro do quarto dele. Ele foi lá e planejou e programou um alarme mesmo. Ele sempre foi de mexer em coisas e sempre o primeiro aluno da sala. Então ele conseguia resultados muito rápido e ele tinha um gosto muito grande por tecnologia. Obviamente que isso já era o prenúncio de uma coisa muito legal, principalmente nos Estados Unidos daquela época, né? Em que a tecnologia estava muito surgindo ali. Tá? É importante, você vai ver muitos nomes aqui da Forbes que pegaram justamente esse momento certo no lugar certo. Mas ele aproveitou este momento. O primeiro emprego dele foi no McDonald's. Olha que bacana. Ganhando US$ 2 e pouquinho por hora, ele começou trabalhando ali. E ele disse que aquilo ajudou ele pro resto da vida inteira, que ele aprendeu coisas de trabalho lá dentro do McDonald's. Ele modelou coisas do que funciona, que não funciona, e principalmente aprender a gerir. E ele é um especialista em gerir coisas pequenas, coisas simples. Ele é o especialista dos detalhes. Sempre eu anuncio alguém e eu apresento alguém dizendo um nome, uma frase. Sempre é assim. E para mim o do Bezos acaba sendo muito fácil. Tudo está nos livros. Como assim, Luiz? Tudo está nos livros. Ele sempre foi o primeiro. Ele é um leitor voraz, como todos que você for encontrar, vai encontrar nesses 100 primeiros. Fique vendo. Ele ama leitura. Isto modelou ele ao ponto de ele entrar em Princeton, outra Ivy League. Se a gente parar para perceber, o primeiro da lista, o Arnaud, entrou na escola mais concorrida e numa das melhores faculdades da França, que é a Escola Politécnica Francesa. O Elon Musk, o segundo, em Wharton, é Ivy League. O terceiro é Jeff Bezos, que é de Princeton, também Ivy League. Por que, Luiz, você está falando isso? Porque é uma tendência natural da gente pensar que todas as pessoas que fizeram sucesso, estão na Forbes, são droppers, desistiram da faculdade em algum momento. Não é bem assim, tá? E aqui é prova de que não é bem assim. Eles já eram dedicados. E não só ele fez Princeton, como ele se formou com honras e méritos. A maior honraria dentro de uma faculdade para alunos, ele conquistou sendo aluno número um. Óbvio que quando ele saiu dali, ele tinha oferta de emprego para todos os lugares. Agora pensa, se você tiver oferta de emprego para todos os lugares, qual você vai escolher? Evidentemente que ele foi para Wall Street. Ele caminhou para Wall Street, direcionou para Wall Street. Passou por algumas empresas, até chegar numa empresa chamada D.E. Shaw. D.E. Shaw. Então, isso que essa empresa faz é um fundo hedge, tá? É um hedge fund que basicamente gere dinheiro de terceiros e investe em projetos. Então, ali, a tarefa dele era procurar bons projetos, boas empresas, bons negócios e colocar o dinheiro do fundo naquilo
Ajudar na gestão e recuperar o dinheiro com mais lucro depois. Esse era o objetivo dele lá. Então ele era realmente um cara de Wall Street. Começou por ali. Só que um chamado estava presente nele o tempo todo. Ele queria mais. Ele queria o chamado. Você entende? O empreendedorismo, fazer por ele mesmo, manter o processo acontecendo. Ele acredita sempre em um único ponto: longo prazo funciona. Longo prazo é o que mais importa. Todos os vitoriosos acreditam nisso. Todos. Ele não se preocupa só com agora. Ele se preocupa com agora, simplesmente para garantir o resultado lá. Lembre-se que eu estou na aula 3 para vocês e eu vou fazer 100. Luiz, por quê? Porque eu não vou parar. Eu vou fazer todos os dias 100. Luiz, por quê? Você prometeu para quem? Para a pessoa mais importante do mundo. Para mim mesmo. Eu vou fazer 100. Aí o resultado aparece. O resultado não aparece hoje. O resultado aparece no processo de entrega. Isto é ética de trabalho. Isso é ética de entrega. Isto é doação. E é isso que ele fez na vida. Foi assim que ele aplicou na vida dele. Só que ele grava que no momento quando ele era criança, teve uma outra influência muito grande. O avô dele tinha um rancho, né? Que é o equivalente a sítio que tem hoje que a gente tem no Brasil. E neste rancho, óbvio que o avô dele tinha um monte de coisa lá, mexia com o trator, mexia com a plantação, mexia com os próprios animais, e ele não tinha como contratar gente para ajudar. Então ele fazia tudo. E ele aprendeu lá que a pessoa tinha que ser independente e conseguir fazer tudo. A pessoa tinha que ter independência para fazer tudo que ela precisasse na vida dela, assumir a responsabilidade de entregar tudo. Isso ficou gravado na cabeça dele, ficou marcado na cabeça dele. E aí ele pensa assim: vou vender livro em casa. No Business Plan, ele pega uma viagem entre os Estados Unidos mesmo, e ele faz o Business Plan, o plano de negócios, que basicamente é pegar uma folha de sulfite e escrever a tua ideia como você acredita que vai ser no negócio. Esse é o começo de tudo. Não existe sucesso sem um planejamento prévio. Ele planeja. Ali, colocou no papel durante essa viagem, e assim surgiu a... Não, não foi a Amazon. Surgiu a Cadabra. Porque o nome inicial da Amazon vem de Cadabra. E por que que mudaram o nome? Porque ficava estranho na língua inglesa o cadabra, confundia com outras palavras. Não era legal, não soava bem. Aí ele pensou, eu vou mudar o nome disso. Qual que ele escolheu? Amazon. E qual que é o motivo que ele escolheu a Amazon? Por dois motivos claros. Um, por ser um nome conhecido, né? Obviamente, já tem uma correlação, incluindo com a lógica do Brasil. Agora, primeiro, começava com a letra A. E começar com a letra A era importante naquela época. Porque se você fosse olhar nas listas, tipo, páginas amarelas da lista telefônica, se eu vou procurar quem aparece primeiro, vou procurar um dentista. Quem aparece primeiro? O Alberto. Aparece antes do Luiz. Você entende? E outra é que a Amazon já dava uma indicação do que ele sonhava. Ele sonhava em ter a loja de tudo. Loja de tudo, Luiz? Sim, ele queria ter uma loja de tudo. De A a Z. Amazon. Ele queria ter uma loja de tudo, de A a Z. Antes do centro, que é da vitamina de A5, tá? E antes do Allianz, também, seguro de A a Z. Ele queria ter este conceito de ter uma loja de tudo ali dentro. Talvez e por que ele começa por livro? Porque ele pensou, eu preciso vender alguma coisa que as pessoas queiram e que tenha muita diversidade. E óbvio, o livro tinha milhares, quiçá milhões de títulos diferentes. Ele falou: eu vou pegar e vou vender livros. No começo, com 4 funcionários, para variar, numa garagem. Tá? E assim começa uma empresa que mudou o mundo, que mudou a lógica do mundo inteiro. Só que ele não começou do nada. Ele começou com um dinheiro emprestado dos pais. Só que de onde veio esse dinheiro? US$ 300 mil na época. Do fundo de pensão dos pais. Nos Estados Unidos, a pensão é recolhida, na maior parte das vezes, não pelo um governo, mas pela própria pessoa. Ela guarda dinheiro no que equivale ao 401k, né? O 401k, que eles
falam geralmente lá. Eles sacaram esse dinheiro, então eles estavam colocando o futuro deles e a aposentadoria deles em risco e entregaram para o Jeff Bezos. Quem não entregaria com o track record dele de sucesso e de entrega? Só que presta atenção, a gente vai juntando princípios. Nós estamos ainda no terceiro. O primeiro começou com uma ajuda familiar e dinheiro de fora. O segundo começou com uma ajuda familiar e tocou. O terceiro também começou com uma ajuda familiar. Olha como isso vai ser presente. Ou é ajuda familiar ou amigos durante todo o nosso caminho de 100 dias, hein? Presta atenção. Eles não falaram eu não tenho condições. Eles acharam um jeito de fazer. Acharam um jeito de fazer. Luiz, e para os pais, valeu a pena? Eu acredito que os centenas de milhares por cento de retorno deve ter valido bastante a pena. Bastante a pena. E você vai perceber isso rapidamente, como valeu a pena esse investimento anjo que eles fizeram lá atrás. É bem legal, né? Só que ele estava com pressão do dinheiro da família inteira agora no rabo dele. Agora era isso. Agora, ou vai. Não tem muita saída. Vendendo os livros, ele foi muito rápido. Começou a dar certo muito rápido. As pessoas começaram a comprar. Porque ele diz que o grande segredo dele é que ele tem uma única preocupação. Ele é aficionado pelo cliente. E olha, isto é muito tribo, tá? Isso é muito tribo, isso é muito gente aqui. Ele é aficionado pelo cliente do outro lado. Ele é aficionado pelo over delivery. Ele quer entregar mais, fazer mais, projetar mais e cada vez mais. E ele começou a perguntar para os clientes assim: o que mais você gostaria de comprar pela internet de mim? E os clientes começavam a responder para ele por e-mail. Tá? Por e-mail começavam a responder para ele e ele ia colocando aquilo também na Amazon. Agora eu vendo também outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa e fui vendendo coisas. Só que com um princípio muito interessante, muito, muito, muito legal. Qual que era o princípio básico ali? Ele colocou na pedra fundamental da empresa. E eu tenho também, nós aqui na Três Stars, quando a gente sentou pela primeira vez, eu e o Carlos, a gente fez os princípios da empresa. Dia um, os princípios, aonde a gente ia seguir. O plano base, pedra fundamental. A Vika chegou no dia 3 e é literal, no dia 3 mesmo. A Vika chegou no dia 3 e colocou alguns outros princípios. A gente foi montando princípios. O dele, mais claro e mais basilar de todos, era: eu não vou dar lucro. Olha que loucura. Eu abri uma empresa no começo que eu não vou dar lucro. Isso é muito diferente, principalmente naquela época. Eu não vou dar lucro. Todo o dinheiro que entrar, eu vou reinvestir no próprio negócio. Eu vou colocar de novo nesse negócio. Porque eu quero o crescimento. Entrou 1 milhão de lucro? Eu reinvisto 1 milhão no próprio negócio. Entrou 100 milhões, eu reinvisto 100 milhões no próprio negócio. Entrou 1 bilhão, eu vou investir esse 1 bilhão no próprio negócio. Porque não existe nada melhor do que o meu próprio negócio. Porque é o meu chamado. E continuava colocando dinheiro lá dentro. Foi assim, nesse reinvestimento que ele foi montando várias empresas. Ele montou uma empresa que a gente não conhece muito no dia a dia, tá? Não é muito parte da nossa vida. Mas para quem mexe com tecnologia, quem mexe com comércio, quem mexe com sites, a Vika é parte da vida dela. Ela mexe com isso todos os dias. Que é a empresa, em português, seria o equivalente a AWS, tá? Que é Amazon, A, Web, W e S de Service, tá? Que fazia essa AWS? Ele pensou, peraí, as pessoas vão precisar de infraestrutura quando a internet bombar. Logo, eu vou fornecer isso para eles. E deu tão certo ao ponto que em 2020, 2019 para 2020, a própria CIA, a CIA mesmo, americana, fez um acordo com eles. Então isso meio que foi uma chancela de que eles eram seguros. Todo mundo correu para lá. Isso virou uma parte grande do negócio dele. E aí ele não parou, fez Amazon Prime e aí várias outras coisas, sempre com inovação e naquilo. O famoso não vai dar certo, não dá para entregar. Por exemplo, vou entregar um produto que você comprar em menos de 2 dias. E ponto. Pelos Estados Unidos inteiro. Todo mundo disse, é impossível, não vai chegar. Chegou e agora lá eles falam de entregar no dia. Tem casos, dependendo de onde você tá, que é minutos. Ele mudou o conceito das coisas porque ele não aceita o não. E a graça do livro
Tudo começou com o livro, não só de ler o livro e virar o primeiro aluno da sala, de ler o livro e virar um melhor funcionário, de ler o livro e virar um empreendedor, como de vender o livro, porque era algo pequeno e barato. Ele sempre começa pequeno e vai ampliando. E aí tem uma coisa muito marcante na minha vida. A gente fala muito isso, o pessoal aqui dentro, o core do nosso negócio. Todas as vezes que a gente começou um negócio muito grande, colocando muito dinheiro, deu errado. Todas as vezes que a gente começou muito pequeno, deu muito certo. E ele faz isso. Ele começa pequeno e vai ampliando o processo. Ele nunca começa um projeto grande. Por isso que ele começou pelos livros. É mais importante o que eu faço hoje e vou seguindo amanhã e durante os 100 dias do que o que eu faço tudo agora. E me lembrei agora do Pequeno Polegar. Pequeno Polegar hoje estava comigo aqui dentro do hotel, na sala de reuniões do hotel. E Pequeno Polegar me faz assim. Pequeno Polegar está acima do peso há uns 312 séculos, fazendo todos os tipos de dieta que você pode imaginar. E ele me contando que ele foi para a praia, lá em Balneário Camboriú, quando eu estava lá, e ele resolveu caminhar na praia. Em determinado dia, eles tinham andado, sei lá, 4 horas de caminhada, tá? Quase morreram de caminhar. Resolveu? Não. Simplesmente se mataram, caminharam por 4 horas, perderam um dia inteiro de vida, ficaram puto e continuam com o mesmo peso. Porque o resultado não vem do que você faz em um dia. Não adianta se matar em um dia. O resultado vem de você ter um hábito de fazer as coisas certas por longo prazo. A sabedoria está em fazer o correto por longo prazo. O pouquinho ao longo prazo. E ele fala uma frase bem interessante aqui que nós vamos discutir daqui a pouquinho, todos nós juntos. Ele diz assim, que é um conceito militar. Slow is smooth and smooth is fast. Algo como devagar é suave e suave é rápido. É um conceito militar. Devagar é suave, fato. E suave é rápido. Então ele diz que não adianta você se pressionar igual um louco e tentar começar na marra, porque vai dar merda. Porque o foco dele está sempre no longo prazo. E ele diz: como empreendedor, você vai falhar. Outro princípio que você vai ver que o tempo todo, como empreendedor, você vai falhar. Falhar muito. E ele salienta isso dizendo que eu já perdi bilhões e bilhões de dólares por erro exclusivamente meu. Eu cometi erros que me custaram bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E por isso estou aqui. Olha que conceito lindo, né? Olha que conceito interessante. O conceito de saber que amanhã vai estar melhor, vetor apontado para cima, né? Vetor apontado para cima. E quando ele largou o emprego, ele disse: eu larguei por uma questão óbvia. Eu parei e pensei: eu não quero ter arrependimentos na minha vida. Eu quero viver o meu sonho para não me arrepender depois. Esta é a maior dádiva que um ser humano pode ter. Eu não quero me arrepender daqui 20 anos da decisão que eu não tomei hoje. Pô, isso já é uma mensagem muito legal, né? Muito legal. Essa obsessão pelo cliente e não pelo concorrente fez ele galgar cada dia posições maiores e maiores e maiores e maiores. Obviamente que no meio do caminho ele teve ganhos, teve perdas. Vou te dar um exemplo bem claro. O Jeff Bezos foi o protagonista da maior separação barra divórcio da história do mundo. Quando ele se separou da esposa, há pouco tempo, por sinal, na troca ali, ela ficou com dezenas de bilhões de dólares na separação. Dezenas de bilhões de dólares. E o pau quebrou, tá? E olha que lá o pau quebrou ainda dentro do processo de separação. E aí, acusação para todos os lados, ele tem os seus reveses, mas ele sempre sai fortalecido. Um exemplo do sair fortalecido é que em 2002 eles estavam crescendo cada dia melhor, estava ficando rico, 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 rico. Crise.com ataca e todo o mercado corrói. Tudo. De repente, um belo dia, ferrou. Ferrou. A empresa dele, que era sustentável, que era lucrativa, que era boa, perdeu 95% do valor de mercado em um único ano. Luiz, como? Sim. Lembre-se que o dinheiro dessas pessoas não é dinheiro que ele tem no bolso, não é líquido.
A maior parte do patrimônio dessas pessoas, daquele 200 bilhões que ele tem hoje, são equities. Luiz, o que são equities? Partes em negócios, ativos em negócio. Então, era a parte acionária dele. Quando o negócio cai 95% o preço, obviamente que a fortuna dele perde 95%. Luiz, ele continua rico. Continua rico. Mas o que você faria se perdesse 95% do teu patrimônio em um único ano? Entende? Pensa a pressão. Pensa o desespero. Pensa o desespero. O que ele fez, Luiz? Ele olhou para o vetor e viu, peraí, mas eu continuo vendendo, eu continuo lucrando, e o que me importa é, e eu vou continuar investindo. E agora, eu caí em 95, mas as outras também. Então quer dizer que com o meu lucro que eu tenho aqui agora, eu vou comprar as outras com 95% de desconto. E assim ele o fez. Ele foi investindo nas outras com 95% de desconto, porque ele acredita no processo. Ele não olha para o placar. Eu não quero saber quanto está o placar. Quanto que tá 18-0? Não quero saber. Não me fala. Não me fala o placar. Não quero saber. O vetor tá para cima? Tá. Eu vou continuar, porque no final do jogo eu ganho. É isso. E seguiu o caminho. Óbvio que o mercado voltou. 2008, outra crise? Voltou. 2020, pandemia? Voltou. E ele continua voltando. E cada vez maior. É o que todo mundo fala. Luiz, tá. E se um dia você perder tudo? Eu volto maior. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu volto maior. É tão claro quanto isso. Tá? É tão claro quanto isso. E agora, este cara chegou no momento que ele saiu da parte do controle da Amazon, ele criou toda uma equipe daquela e saiu. Tá, Luiz, e agora? Ele vai se aposentar? É muito legal, porque eu perguntei isso pro Ike Batista. Ike, você vai se aposentar? Alguém perguntou no chat. E eu falei, alguém perguntou no chat, e eu até respondi antes dele. Eu falei, olha, ele vai responder, mas eu já sei a resposta. Ele vai te responder, quer ver? Nunca, nem a pau, nem fudendo. E vai ser isso. Vai, responde, Ike. E ele começou a dar risada. Ele falou, ó, ele fez assim ainda, ó. Tá aberto aí, assista por aí. Nunca! Eu não cheguei no meu melhor. Eu não fiz tudo que eu tenho que fazer na vida ainda, não. E nunca vou fazer. Eu vou estar até o último dia da vida fazendo e buscando. E assim o Jeff Bezos faz. Óbvio que ele está ligado hoje à filantropia, está muito ligada ainda à Blue Orange, que nada mais é do que ele busca colonizar o universo, igualzinho o Jeff Bezos, igualzinho o Elon Musk. Por que que esses caras têm essa pira? Para pensar. Vamos refletir aqui. Estados Unidos, o país da oportunidade e do empreendedorismo. Quando os Estados Unidos começam a crescer muito, qual que é o ponto-chave ali? Corrida do ouro. A corrida para o oeste. Os Estados Unidos, basicamente, viviam ali no leste. Nova York, Washington. A vida acontecia no leste americano. Quando descobrem ouro para dentro, as pessoas começam a correr para o oeste. E daí que eles começam a comprar terrenos, tomar terrenos por guerra. O tamanho dos Estados Unidos aumenta buscando a guerra, a corrida de ouro. Por sinal, no Brasil a mesma coisa. O Tratado de Tordesilhas separava o Brasil muito menor do que ele é hoje. O que faz o Brasil ter a parte geográfica que ele tem hoje é entradas e bandeiras. Os bandeirantes entram procurando ouro e vão levando a nossa divisa para dentro, tomando da Espanha e buscando para dentro, tirando os povos indígenas e construindo o que a gente tem hoje como mapa. Nos Estados Unidos foi igualzinho. E o ouro foi o motivo disso. Tá? O ouro foi a razão principal disso. Porque o ouro realmente estava mais para aquele lado, como aqui, né? Na América do Sul, o ouro também sempre esteve mais para o oeste. Pensa a parte dos Incas e tudo mais. Estava mais pro lado do Peru lá. Agora, segundo momento é quando eles descobrem a parte da tecnologia barra internet. É o novo momento, é a nova corrida do ouro. E todos correram nisso. Para pensar, quase todas as empresas importantes de tecnologia são americanas. Ou feitas por americanos, ou copiado o estilo americano. Foi a corrida da tecnologia. E para eles, para os dois, e olha, não, você não deve contestar esses loucos, tá? Para e ouve, porque esses caras sabem do que estão falando. Para eles, a nova divisa e o próximo boom do mundo vai ser para lá. E ele diz: é meio óbvio, tem muitos recursos lá fora.
Ó, mas é evidente, tem muito mais ouro lá fora do que aqui dentro. Tem muito mais tudo lá fora do que aqui dentro. Todos os tipos de coisas naturais que você pode ter, você pode colonizar esses lugares, e é isso que eles estão procurando, tá? Olha como a mente do maluco tá lá na frente já, tá buscando uma outra coisa e nunca vai descansar. Ele nunca vai parar. Você entende? Eu costumo falar que quem se aposenta é o pobre. Quem se aposentou foi o que desistiu. Ah, bom. Você bem, ganha um relógio de presente da empresa, ganha o INSS do governo, foi. Minha vida tá pronta. Agora, Deus, me chame em algum momento. Essas pessoas não vão, eles procuram buscar mesmo, conquistar. Eles não procuram chegar, eles procuram ir. Esta é a diferença. Eles nunca vão chegar. Porque se um dia eles estiverem chegando, eles vão jogar para lá o alvo e vão começar tudo de novo. Tá? É sobre o processo, não onde você chega. E aqui a gente chama o Ban e a Vika para a gente continuar nosso processo aqui, nossa busca em roubar o nosso herói aqui. Vamos em frente. Tá por aí, gente? Sim, bora lá. Pode tocar em frente aí, Vika e Sim. Ban. A história é incrível, né? É muito legal. Uma, Cara, uma O... coisinha ali ah, que até você comentou sobre a parte de trabalho, carreira, chamado. Eu até tinha anotado ali, porque ele fala uma coisa que é muito parecida com o que você defende, né? Que não é a questão da pessoa ter talento e que é muito difícil você encontrar as paixões, né? E que, na verdade, as pessoas não devem se orgulhar por ter um talento, elas têm que se orgulhar pelo que elas fazem com esse talento, qual que é o resultado que isso gera. Muito legal esse teu ponto. Realmente está até aqui, eu até tinha escrito. Esqueça o talento e abrace o trabalho duro, ele diz. E todo mundo que produz, todo mundo que chega lá, pensa a mesma coisa. É a história do Michael Jordan. Né? Ele fala Uhum, muito sobre isso. Eu não tenho talento, eu só trabalhava mais que os outros. É a história do próprio Oscar. Monsanto é o caralho, porque Monsanto é talentoso. Eu tive uhum, que arremessar milhares e milhares e milhares de vezes até minha mão virar santa. É meu, fui eu que fiz isso daqui. Sou eu, não é o talento. É o trabalho árduo, é o trabalho duro. E isso é muito legal que você puxou, Vika, que é muito ligado àquele livro Mindset. A diferença entre mindset de crescimento e mindset fixo. Tem gente, a maioria das pessoas do mundo acreditam em mindset uhum, fixo, que a pessoa nasceu talentosa, que já foi feito para ela, que nasceu em berço de ouro, que é porque ela acha que tem alguma coisa fora do mundo que não dá para ser explicada que faz essa pessoa ser especial. Quem é do mindset de crescimento não pensa assim. Ele pensa: uhum, se alguém chegou, eu faço melhor. E se não foi feito ainda, farei eu. Farei eu. Tá? Olha como são coisas diferentes, são com visões diferentes, né, de mundo. E ele defende muito a ideia mesmo que o talento é secundário nesse ponto. Eu concordo 100% com isso. Outro ponto que ele coloca: não tem atalhos. uhum, Atalhos é para trouxa. Só tonto acredita em atalho. Você entende? O vitorioso, o campeão, o diferente, nunca vai acreditar em um atalho. Porque, basicamente, é assim: atalho nada mais é do que uma promessa de resultado fácil. Você tem que pensar o seguinte: resultado fácil não existe. Você entende? Seria um milagre. E você tem que entender que quem busca milagre só vai ser atendido por um charlatão. Vou repetir. Quem acredita em milagres só vai ser atendido por um charlatão. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque a própria descrição do que aconteceu vai ser diferente. Porque milagre você conta que veio de outro. O resultado normal, quem chega lá, acredita que veio dele. Você entende a diferença? Toca em frente, fala, Ban. cara, eu até uma pergunta para você, Luiz, para colocar em contexto ali, olhando dos três agora com o Jeff Bezos, até pela minha experiência de vida, pela sua experiência de vida da Vika e tal, você acredita que coisas que a gente passou na infância de forma até inconsciente, por exemplo, você tem um propósito, e o fato dele ter vivido junto com o avô dele, o Ayrton Senna, o fato do pai dele ter colocado ele para pilotar desde cedo, entre diversos exemplos que a gente tem na vida. Você acha que isso acaba ajudando, de certa forma, a essas pessoas alcançarem propósitos?
Isso é uma visão minha, tá? Não é ciência. Eu acho que a dor ensina. Basicamente essa é a minha visão e responde todo esse contexto. Não é só quando você é criança. A todo momento e tudo que você passa na vida, a dor marca. A alegria você esquece. A medalha você esquece. O aplauso você esquece. O autógrafo você esquece. A dor, o sofrimento, a amargura, aquilo você não esquece. Aquilo te faz crescer. Aquilo faz você superar. Você entende? Passar acima daquilo. O que ele via lá com o vô, por exemplo, era uma questão de superação. Eu não tenho. O que que é uma superação? É uma ação acima da média. É uma superação. É fazer algo a mais do que você esperava que ele fizesse. Ele não imaginava que o vô poderia ir lá e mexer em determinada coisa, o vô aprendia e fazia. Ninguém imaginava que ele ia sair do emprego em Wall Street e abrir uma empresa de vender livro, e de vender livro ele ia virar um bilionário. Tem uma coisa legal, que tem um momento que ele fala com o primeiro investidor dele lá, e ele chega pro primeiro investidor e fala assim: a gente é muito pequeno, mas eu trarei para essa empresa 100 bilhões de dólares. E o cara dá risada e fala: 100 bilhões de dólares era mais que o PIB de alguns países. Nunca ninguém tinha feito e sequer podia ser imaginado. Dele falar aquilo, já achei que ele era maluco, tá? Um cara que tem uma empresa que vale trilhão e não bilhões. Era 100 bilhões. Ele falou: a partir daquele momento, eu pensei, cara, esse cara vai longe e não tem como fugir disso. Saca? É uma mentalidade diferente, ele se cobra. Parece que ele quer colocar dor o tempo todo. Você conhece alguém assim? Ah, não, quase Você nada. entende? O cara fica. Não, não tá bom, cara. Não tá bom. Não tá bom. O Então, mas tem cara. um ponto ali que ele coloca que até tinha notado aqui, que falhar e inventar são gêmeos inseparáveis, né? E para ele você tem que falhar rápido e aprender rápido. Então, ao mesmo tempo que ele tinha essa questão de, naquele momento, ser pequeno, uma das coisas que ele coloca é que a ideia da Amazon, eu acho que você também vai reconhecer isso em alguns pontos, é falhar proporcionalmente ao seu crescimento. Então, ele quer falhar cada vez maior, Maior. né? Sim, Então, sim. eu fui A fazendo gente algumas fala muito sobre. anotações, exatamente, A gente fala muito sobre isso, né, Vika? Que se a gente for quebrar, a próxima vez eu quero quebrar maior. O meu exatamente. segredo foi esse. Eu quebrei várias vezes, só que cada vez maior. Então, óbvio que quando eu tô no próximo nível, aquela outra virou brincadeira, né? Eu sempre conto uma história do dia em que a Juliana chorou copiosamente do meu lado porque não tinha dado certo um negócio de uma clínica de 80 mil reais. 80 mil reais. Você entende? A gente deve doar, tipo, milhões de reais por ano. Doar, doar. A gente Nesse doa ponto, até milhões e milhões e a além gente. da doação, acho que uma coisa que marca muito é a questão da gente um dia ter sorteado lá R$ 1 milhão para a 1 milhão clínica, num né? dia. Em Num um dia, dia, né? exatamente. Em um Isso eu dia. acho que Em é um um dia. marco muito legal e a próxima é maior, né? Olha que legal esse ponto que ilustra o que você falou. Ele diz assim, ó. Você tem que ser teimoso com a sua visão, tá? Você tem que ser teimoso com a sua visão. No entanto, flexível com os detalhes. Vamos lá. Ele tem que ser teimoso com a visão de que ele vai ser a maior loja do mundo e vai vender de A a Z. Ele vai ser teimoso e vai manter aquilo e nada no mundo vai afastar ele disso. No entanto, ele tem que ser flexível com os detalhes, porque se ele tentou um programa, por exemplo, de alguma coisa que ele tentou implementar na empresa e ela não funcionou, não adianta ele ficar batendo naquilo, porque aquilo pode causar o caos, pode acabar com a empresa. Ele tem que tirar esse detalhe, esse ele abre mão e aplica uma nova coisa ali dentro. Então, nos detalhes, ele é flexível, mas no core do negócio, na visão, ele é teimoso pra caramba, né? O porquê Isso não é muda. por isso que as pequenas coisinhas, como você falou, ele faz coisas pequenas, para ter tempo de fazer isso. Tinha um detalhe que ele falava sobre esse do pequeno, olha que legal isso, que ele fala que ele falhou em bilhões, mas os grandes acertos, os pequenos grandes acertos, compensaram em muito os muitíssimos pequenos fracassos. Olha que frase para você escrever na parede do teu quarto. Os poucos grandes acertos compensaram e muito
os inúmeros pequenos fracassos, né? Aqui ele está querendo dizer que para longo termo, para longo espaço, para longo No período, prazo. você tem que ter um payoff muito positivo. Ter um stop loss curto para um stop gain grande, como a gente preconiza até em operações. Se você está fazendo uma operação de longo prazo, sem dúvida. Para o pequeno prazo é invertido. E ele diz isso aqui. É Uhum. quase uma aula de trade ao mesmo tempo. Ele acabou de dizer a mesma coisa aqui dentro. O longo prazo, o payoff é diferente do curto prazo. Sacou? Ele conta exatamente isso aqui dentro. Isso é muito, muito, muito legal. Né? É bem impactante. Mais É alguma como coisa numa aí? guerra. É como numa guerra as pequenas batalhas A lógica, sim, da estratégia e da tática, né? da Que tá tática. ligado a ganhar a Então, mas guerra Tem. isso, ou ganhar as essa batalhas. filosofia dele de pensar em curto e longo prazo é também dentro da própria parte dele lá do chamado, em que ele preconiza buscar coisas que vão fazer ele ficar feliz quando ele tiver 80 anos, e não agora, necessariamente. Então, ele tem o caminho onde ele quer chegar e vai tendo os pontinhos ali que ele vai modificando para ajudar ele a alcançar esse objetivo, né? Não vai alcançar. Não, mas ele vai, Porque a por graça. mais que mova. Sabe por que ele não vai alcançar? Porque a graça da viagem não tá em quando você chega lá. Tá em toda a viagem que você fez na tua cabeça antes de chegar. Vamos pensar a pessoa que sonha em ir para Veneza. Por mais que seja maravilhoso, você sabe quanto eu amo aquele lugar, o momento dele não vai ser quando ele estiver na Praça São Marco olhando para frente da igreja. Não vai ser. Com as gaivotas comendo a comida dele. Não, não é isso que vai marcar ele. O que vai marcar ele são os 6 meses que ele teve de planejamento dessa viagem, de comprar passagem, de pesquisar na internet, de pesquisar os pontos turísticos, de pesquisar comida, o clima que vai estar lá, de ter aquela ansiedade, porque sempre o percurso é muito, muito mais interessante do que a chegada. A chegada é broxante, é desanimadora. Por quê? Porque você não tem nada além dela. Cheguei, acabou. A adrenalina está no processo. A adrenalina está no caminho. E ele usa isso a palavra aventura. Nada é mais divertido na vida do que uma aventura. Uma vida bem vivida está ligada mais uma vida com aventura do que uma vida tudo determinado. Nada é mais boring, chato, nada é mais broxante, nada do que uma vida que acontece exatamente como você planejou. É chato. Você vai concordar comigo que está assistindo do outro lado. Pessoas que são extremamente regradas são insuportavelmente chatas. O Ban tá aqui para provar. Esse velho aqui infeliz. É chato, cara. É chato. Se você for muito certinho, é chato. Todos nós, a gente quer aventura, o desconhecido, o diferente, a adrenalina, a paixão, o tesão. Não o horário, a pontualidade, a broxidão, a calma, o certinho. Isso é chato pra cacete. Tá? E é isso que ele tá tentando gritar na vida. Vamos ter uma vida do caralho. Você entende? Por que, Luiz, você fala palavrão? Porque é mais aventura, é diferente. Quer ver? Vamos ter uma vida supimpa, o Banha dizer. Olha como ficou Vai broxante. se fuder. Ó, vamos ter uma vida do Nossa, balacobaco. Ah, faz uns chato, broxante. 40 anos Vamos que eu ter não uma vida do escuto isso. caralho, porra! Vamos! Supimpa. Aí você tem motivação. Você entende? Você começa a falar, cara, que vida foda, cara. O cara vai pegar um foguete. O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar um foguete. Esse foguete vai sair daqui e vai levar a gente pra Lua. E eu vou levar depois lá pra Nárnia. E lá em Nárnia nós vamos montar uma franquia do Applebee's em Nárnia. Pro ZT comer. Porque a gente é louco mesmo. E vamos voltar o foguete de ré. Ele vai voltar de ré e vai descer aqui na Terra, tudo com um bando de marciano aqui dentro, porque a gente é foda. É esse tipo de paixão que move o mundo. Esse que é o diferente. É o doido que rege o mundo. Você entende? É isso que a gente tem que procurar. Esta é a diferença. Tá, Luiz, o que nós vamos roubar do Jeff Bezos? Vai, Vika, o que você rouba do Jeff Bezos aí? Porque nós temos sempre que roubar algo de alguém. A gente já roubou duas coisas, né? Do primeiro e do segundo. O que nós levaremos do Bezos? Então, eu acho que essa questão do foco do cliente,
eu sei que a gente tem muito disso interno, mas eu até vendo as coisas que ele fez dentro da Amazon e dos outros serviços, né, e de vários empreendimentos que ele tem, uma coisa que me chama muita atenção, que é o seguinte, que ele fala que você ser diferenciado e você entregar o melhor, né, dentro do que você faz, aliás, você entregar o melhor dentro do que você faz não é necessariamente uma diferenciação, isso é a tua obrigação, né? Então, você fazer uma coisa bem feita, de qualidade, né, isso é o mínimo que você deve fazer, que é a tua parte, É o né? pré-requisito, Então, né? acho que é um pré-requisito. Então, né, o que eu fiquei olhando, até fiquei pensando até da própria questão da tribo e do que a gente faz é como ir além, porque a gente já é conhecido, por exemplo, por over-delivery, né? Mas como ter um over-delivery ainda melhor, como, eu sei que a gente tem algumas, às vezes, questão de comunicação, questão de coisas internas e junto com a tribo que a gente pode melhorar para fazer coisas ainda melhores para eles. Então, isso acho que é Bom, o over Eu do acho over. garantir o que sucesso da tribo com mais qualidade, digamos assim, focar mais eu vou te neles falar ainda que mais. da tribo é unânime. Todos vão dizer a mesma coisa. Desde que eu entrei nisso e desde que eu fiz parte da tribo, minha vida mudou totalmente. Eu nunca vi a vida do mesmo jeito que eu via antes. Nunca. Transformou minha forma de ver a vida. Eu tenho certeza que todos vão dizer a mesma coisa com relação a isso. Eu via o mundo em preto e branco e agora eu vejo colorido. Porque esse tipo de assunto que a gente está fazendo aqui agora, as pessoas não comentam. Sabe o que as pessoas vão comentar? As pessoas vão comentar sobre política, quem vai ganhar as eleições esse ano. Ou quem vai ganhar o jogo do Campeonato Brasileiro. Ou o pior, quem vai ganhar a política americana. Você entende? As pessoas estão preocupadas com uma coisa que elas não podem mexer, que não faz diferença nenhuma para elas e que não importa para Uhum, nada. E elas não gastam energia para mudar a única coisa que vale mesmo, ela mesma. Mudar ela própria. Isso ninguém para fazer. Aqui é um aprimoramento pessoal. Não é só sobre ganhar mais dinheiro. Óbvio que o dinheiro é uma ferramenta importante ao ponto da gente estar roubando dos 100 bilionários, né? Dos 100 bilionários. A gente está buscando o conhecimento deles, porque eu quero ser igual na parte financeira. É isso que eu estou procurando, eu quero a influência deles. Você entende? É para lá que a gente está mirando. Esta troca, porque tribo no final, Luiz, me define com uma palavra: empatia. A gente se coloca no lugar do outro e a gente roubando o outro aqui o dia inteiro. uhum. Ideias, visões, um puxa do outro, que puxa do outro, que puxa do outro, que puxa do outro, e vai virando um grande grupo de pessoas que vão se melhorando. Bom, o que você rouba do Jeff Bezos? Cara, antes de ser objetivo ali e falar o quê, tem dois pontos que eu queria comentar aqui. A hora que você estava falando da entrega de 100 lives hoje, o, quando eu estive no Japão lá e eu fiz aquela mentoria presencial com o pessoal lá, com membros da tribo, eu prometi algumas coisas para eles e hoje de manhã eu fiz uma live para entregar isso que eu tinha prometido. E daí eles falaram: "Bam, mas por que tá fazendo isso, né? Que é uma mentoria individual, é atender cada, é como se fosse uma clínica, mas é tete a tete ali, né, com eles. E eu falei, porque eu me sinto em dívida com vocês e eu quero entregar mais. Então, eu me identifico muito pelas coisas que você falou ali hoje. E até eu estava no escritório e a Dani veio perguntar, ela me perguntou assim, como ser melhor aqui dentro, né? E aprender mais e tal. Eu falei para Dani assim, Dani, foca em uma coisa só. Pensa na entrega do seu aluno, do cliente, quem está do outro lado. Eu falei, esquece você e olha o quanto que você pode doar para aquela pessoa melhorar. E automaticamente você já vai saber o que fazer. Então, isso é muito de uma das coisas que ele fala ali, mas não é o que eu queria roubar. Mas o que ele fala sobre focar muito no cliente e a nossa cultura dentro da empresa, da Três Stars, que a gente chama de família e tal. O meu dia hoje foi sobre isso. Foi sobre os clientes e não sobre eu. Meu dia inteiro foi assim. Eu atendi hoje o Charles Aranha, Vika, aqui de Curitiba, Uhum. me pedindo um negócio, favor e tal. Eu falei, tá, tamo junto. Você faz parte da família. Então, meu dia inteiro hoje foi assim. Mas o que eu roubaria dele, ainda mais, que eu acho que é um aprendizado muito grande, é o framework de minimização de arrependimento. Aquela lista de arrependimento que em algum momento ele fala assim: peraí, eu vou fazer uma lista aqui de coisas que eu me arrependi e eu quero minimizar para não ter arrependimentos no futuro. Cara, isso eu falei, isso é do caralho. Porque as Peraí, pessoas não fazem pera, essa porra do dia a dia, cara.
Espera aí que tem um comentário aqui que é tão genial que eu tenho que ler para você, cara. Ah, não. Lá vem. Certamente, alguém escreveu, certamente o Ban roubaria a juventude do Jeff Bezos, com Nem certeza. fodendo, cara. Nem fodendo. Alguém que te conhece. Muito obrigado por esse comentário. Muito obrigado. Você fez meu dia mais feliz. Muito obrigado. Nem a E se pau. vocês, Foi se bom, Por- vocês muito bom. notarem, o Ban ele fala: olha, para não responder de uma forma objetiva, ele começa assim: a pergunta era muito simples, Ban, o que que você rouba do Jeff Bezos? Ele fala: olha, para não responder de uma forma muito objetiva, ele emenda um monólogo de quase 40 minutos. Nem Aí ele fodendo. roubou tudo, ele roubou nosso tempo de vida, nossa paciência, e assim foi, cara. E assim foi. É uma, O meu. uma das coisas a gente já faz. Uma das coisas a gente. Deixa eu mostrar uma coisa. Peraí, deixa eu compartilhar até antes de você falar o seu. Ah, Quando vai ele lá. falou da escavadeira, eu vou contar uma história rápida de 15 segundos. Não era essa de cordinha que tem aqui, ó. Mas a minha primeira loja, teve um senhor de idade já que cedeu uma parte do terreno para eu construir a minha loja. E a única coisa que eu tinha, além das mãos para construir, era uma escavadeira como aquela ali que não tinha nem cabine nem nada. E eu nem sabia mexer em escavadeira. Eu fui lá, aprendi a andar mexer naquele troço, fiz o meu terreno e levantei a minha primeira oficina na vida. E eu lembrei quando eu li as histórias dele contando do avô, que ele tinha que usar as ferramentas que ele tinha no momento lá. E por muito tempo eu fiz essas coisas, cara. Aí eu fui O Band, procurar a foto da escavadeira. Eu acho que eu não tenho, é, pena que eu não tenho. de século, qual século que é isso, Ban? Ah, aquela ali, acho que é setentinha, Luiz. É Ban, do pra falar a 19, mas é verdade, setentinha. quando eu imagino você com escavadeira e para escavar coisa, eu imagino você mais com esse tipo de ferramenta aqui, ó. Não, essa aí ainda é mais nova. Coisa que eu Eu, imagino, Mais no nova. mínimo, essas coisas aqui. eu sou mais Pô, tecnológico. vou para minha parte do roubar. Eu, desse terceiro, eu vou roubar. Ouça o chamado. Cara, ouça o chamado. Isto é luz. Para Dani mesmo, que é uma menina que tem um futuro promissor e incrível. Eu já falei isso para ela. Imagina ela ouvir isso, que o Jeff Bezos, que por muito tempo foi o mais rico do mundo e deve estar o mais rico de novo se brincar hoje. Ele diz: ouça o seu chamado. Por quê? Trabalho, carreira e chamado são três coisas totalmente diferentes. Eu trabalhei como dentista, tive uma carreira de empresário de odontologia e até uma de empresário de outras coisas que eu faço, mas o meu chamado é outro totalmente diferente. E tá mais ligado ao que eu tô fazendo aqui com vocês agora do que com qualquer outra coisa da vida. O meu é menos sobre ganhar mais dinheiro de um lado ou do outro e mais sobre mostrar um caminho que todo mundo pode. Mostrar sobre o mindset de crescimento. Mostrar que não importa de onde você veio, quem você é, qual o track record que você tem, você pode ser muito mais do que você é agora. E colocar na tua cabeça que você não pode. Ouça o teu chamado, porque talvez você esteja no lugar errado, fazendo a coisa errada. Tem algum lugar, em alguma posição, que você vai brilhar e brilhar intensamente porque era muito provável que o Jeff Bezos continuasse ganhando muito bem, mas para trabalhar para alguém dentro de um fundo de investimento. Você entende? Olha que vida diferente. Olha quanto ele mudou, tá, o mundo através do chamado dele. A pergunta é: qual é o teu, né? Qual que é o teu? Lembrando que todos os dias nós vamos colocar aqui no Instagram, aqueles que não seguem ainda, por favor, siga lá, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Tá como Luiz Otto Oficial. Olha lá se é o verificado para cuidar, para não cair num golpe, tá? Segue lá, por favor. E sempre a gente coloca aqui o. Ah, não tá aqui mais as outras. Sempre a gente coloca aqui o herói do dia e a gente fala lá, qual que é o que que você roubou dele? Eu gostaria que todo mundo participasse lá pra gente. A gente vai anotar tudo isso para juntar um puta conteúdo para vocês. Fechado? Aqueles que ainda não fazem parte da tribo e gostariam de entrar para a tribo, a gente, fora essa parte de empreendedorismo, de mudança de vida, a gente tem toda a parte de operação do dia a dia, que é fazer o dinheiro, é vitalício. A gente opera 24 horas por dia junto e faz 10 anos todos os dias. Toda a parte de treinamento e tudo está lá dentro, e todos os cursos que vão vir para o futuro estão inclusos lá dentro, de forma vitalícia, porque a gente nunca vende curso. Sempre tem um segundo titular, então entra um de uma forma vitalícia, o outro é incluso, desde que seja um familiar direto, pais e filhos e cônjuges, tá? Basicamente, essas são as regras. Entre N coisas que vão acontecer, vem aí o Millionaire Maker, tá? Millionaire Maker, que uma pessoa da tribo vai ganhar R$ 1 milhão. Vai merecer 1 milhão.
tá? O segundo vai ganhar 500, o terceiro vai ganhar 300 e pouco, e os outros vão dividir o resto. Tem outra surpresa que eu descobri hoje aí, tá? Tem uma coisa bem legal aí, porque, tribo, se prepara, nas próximas. Eu acho que essa semana já vai rolar para vocês aí uma coisa bem divertida para vocês fazer e rentável, tá? E rentável, as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, aqueles que querem entrar, deixa eu pôr aqui que eu esqueci até de mostrar, que eu não queria ficar aqui com uma lógica de pitch, mas eu vou mostrar todos os dias, tá? Então já se preparem. É justo, né? Por sinal. Tá aqui, ó. Quer entrar para a tribo? Muito simples. Manda um WhatsApp por mais 55 41 99 807 4730. Lá no meu Instagram, na bio, também tem. Aqui no link do vídeo também fica. Repetindo, mais 55 41 99 807 4730, escrito tribo, tá? O mais 55, obviamente, para mostrar que é do Brasil, o 41 para mostrar que é de Curitiba, e o número lá 99 807 4730. Manda tribo lá que eles vão te ajudar. Lembrando que você vai acabar entrando por uma nova situação que vai ter dentro da tribo agora, que vai ter muitas coisas. São 7 projetos, todos descarregados ao mesmo tempo na cabeça. O Millionaire Maker é um deles, o Dinner Gala é outro deles, e mais 5 que é simplesmente fora da caixa, tá? Fora da caixa. E é importante você saber que dentro desses 2 meses vai acontecer uma coisa que a gente chama de surpresa, mas vai simplesmente bugar a tua cabeça, financeiramente falando, quem tá dentro da tribo, tá? Você vai parar e vai falar, eu não estou entendendo por que que esse louco tá fazendo isso. Fica aí a promessa e o desafio. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Vamos para as perguntas, esqueci das perguntas. Vamos fazer uns 10 minutinhos de pergunta, Vika? O Diego Vieira perguntou, Luiz, você tem alguma dica para tirar o imediatismo da mente? Como tirar a vontade de resolver tudo? Eu acredito que pensar mais a longo prazo, né? Diego Vieira. Não, como tirar a vontade de resolver tudo? É simples, vai lá e Imediatismo. resolve. Não, a pergunta é: como tirar a vontade de ir lá resolver tudo? Vai lá e resolve. O problema não é que você tem vontade de resolver tudo, o problema é que você não resolve nada. Para pra pensar. Como tirar a vontade de resolver tudo? Ir lá e resolver. É a Pronto, história da tirou. louça suja. Tirou. Agora o problema é que, como você não resolve nada, e aí você fica, puta, mas eu não resolvi aquele lá atrás, então esse daqui de agora eu também não vou resolver, não. E já juntou. E vai acumulando. Mas agora eu já não resolvi também, tem tudo isso pra trás. Esse daqui eu vou deixar também. E vai juntando. Agora tá aqui, ó, e você tá morrendo afogado aqui. Ei, como que eu faço? E como que eu tenho que tirar essa ansiedade? Pô, não é ansiedade que você tem, não. O que falta aí não é tempo, o que falta aí não é vontade, o que tá faltando é vergonha na cara de fazer a porra do que deve ser feito agora. Então vai lá, para de se desculpar. Um, dois, três, e faz. A primeira coisa que você está aí na tua cabeça que você tem que fazer agora. Você entende? Nem que seja para ligar para tua mãe para falar te amo. Faz alguma merda aí, qualquer coisa que está faltando e executa agora, que você vai treinar teu cérebro a fazer na hora e não procrastinar para sempre. Porque o efeito que na segunda-feira eu começo e, ai, se eu tivesse feito enquanto dava tempo, essas duas coisas acabam com a tua vida, tá? Fica a dica. Vai. É Ô a Luiz, louça suja. pergunta do Estevão aqui. Ponto comum. Para vocês, além do objetivo bem definido e não desviar do caminho, o que esses três do objetivo D2 estudo têm em comum? Nossa, repete, Vika, que me Calma bugou aí, aqui. para vocês, além do objetivo bem definido e não desviar do caminho, o que esses três que a gente já estudou têm em comum? Tudo. Até agora, tudo tá em comum. Eram três insatisfeitos. Essa é a principal característica dos três, são insatisfeitos. O que quer dizer que eles nunca vão parar. Porque eles estão procurando ficar satisfeitos, mas como nunca serão, eles nunca vão parar. Então, essa é a primeira característica. Segunda característica, eles não dão a mínima porque as outras pessoas acham. Você notou? É três malucos. Dane-se o que você acha. Eu não estou fazendo por você, eu estou fazendo por mim. O que você pensa sobre o que eu estou fazendo não me interessa em nada. Interessa a você, não a mim. É outra característica muito clara. Todos começaram se dedicando à educação, não necessariamente à escola, mas à educação, tá? Todos. Todos são self-made. Eles pegaram a responsabilidade para eles mesmos, incluindo de dinheiro da família, tá? Incluindo de dinheiro da família, tá? E até agora todos eles foram procurar o lugar certo deles. Eles foram procurar um lugar. Dois imigraram literalmente, né, do local.
para conseguir fazer, e o próprio Jeff Bezos foi uma viagem que transformou a vida dele. Ele foi fazer em outro local, ele buscou um outro local para brilhar, tá? Esse é o motivo, eu estou em Curitiba agora, mas eu odeio vir para Curitiba. Todos que me conhecem sabem que eu detesto vir para Curitiba. É como uma prisão para mim. Luiz, e por que você vem? Eu só venho para Curitiba porque eu tenho família aqui, eu tenho responsabilidades e a gente tem que fazer o que deve ser feito. Lembra? Porque eu não vou esperar segunda-feira. E eu não vou pensar, ai, se eu tivesse feito isso antes. Eu bloqueio os dois e eu faço o que tem que ser feito, mesmo que não seja prazeroso, que é o caso de estar em Curitiba. Por que se fala tanto isso? Porque quando eu saí daqui, a minha mente saiu daqui. Eu expandi, eu cresci minha mente, eu fui ver o mundo, eu descobri o mundo. Eu descobri o mundo, eu descobri que esse lugar nem existe. Se você perguntar para alguém, você tá andando no meio de Milão, alguém pergunta, onde você é? Você fala de Curitiba. O cara fala, da onde que você é mesmo? Aonde? Ele não Perto de tem a São menor Paulo. ideia de que Curitiba existe. Você entende? Ele não tem a menor ideia. Não passa pela cabeça dele de que esse lugar existe. Esse lugar não existe. Quando eu descobri isso, a minha vida ficou muito mais abundante, porque tem mais. Cara, tem mais, tem muito mais oportunidade, mas tem muito mais oportunidade do que tinha nesse mundinho fechado e de gente com cabeça fechada, tá? Boa. Mais alguma? Vai lá. O Uno Luiz, Joker a par... perguntou, você pode vai, perguntar vai. qual Não pode investimento é perguntar. melhor? R$ 1.000 de ações por mês ou colocar no trade por mês? Não tem nada a ver uma coisa Investir ou com outra. operar? Tem nada a ver uma coisa com outra, porque investir, você está buscando renda passiva, dinheiro que entra no teu bolso sem você fazer nenhuma. Te dar um exemplo? O Jeff Bezos, quando ele colocou o dinheiro na Airbnb, no Uber, no Twitter, ele não estava gerindo essas empresas. Ele pôs o dinheiro lá e pensou, vai voltar com filhotinhos. Então ele põe o dinheiro lá e fala, dinheiro, vai e namora à vontade, mas volta com filhotinhos. Isso é investir. Especular é uma coisa totalmente diferente. Especular é você o tempo todo, está agindo para ganhar dinheiro. Basicamente, vendendo tua hora de vida, ou teu conhecimento, ou tua habilidade, ou teu nome, ou qualquer outra coisa em troca daquele papel. Em um, o dinheiro vem sozinho com filhotinhos. No outro, você tem que criar o dinheiro a partir de você mesmo. Nunca confunda essas duas coisas. Eu não estou te falando de investimento e trade. Estou falando investimento e qualquer outra coisa que faça dinheiro de forma ativa. Qualquer outro tipo de especulação, incluindo o trabalho. Boa? Vai lá. Da Tatiana pergunta: Eu nunca fui uma pessoa de programar a longo prazo. Alguma dica para mudar esse vetor? Nossa, o Tatiana. próprio termo que ela o próprio termo que ela utilizou já resolveu a pergunta, né? Porque ela conhece a gente há muito tempo pelo próprio termo de vetor. Sem eu saber o sobrenome, eu sei que é da tribo, porque ela está usando o termo correto. Vetor é direção, para onde está apontado. É básico. Você não precisa pensar no longo prazo. Você tem que acreditar que o longo prazo funciona. E basta você garantir que o teu vetor está para cima. Ponto. Vou te dar um exemplo. Muito claro, tá? Você não guarda nada, teu vetor está parado. Você gasta mais do que você ganha, teu vetor está negativo. Você sempre vai morrer pobre. Luiz, mas eu tenho 10 milhões. Você gasta mais do que ganha? Vai tranquilo, você vai morrer pobre. Você vai morrer pobre. Se o Michael Jackson morreu endividado, se o Elvis Presley morreu endividado, vai por mim, você não vai escapar, você vai morrer endividado e pobre, tá? Não tem o que você faça, vai, porque teu vetor tá para baixo. Agora, se você tiver com o vetor apontado para cima, pronto, acredita só e mantém dia após dia. Eu não estou pensando daqui 20 anos. Eu creio nos 20 anos, mas eu mexo no hoje. Se meu objetivo é guardar R$ 100 por dia, eu vou fazer R$ 100 a mais por dia, não importa no que, e vou guardar ele para os próximos 20 anos. E como uma cadeia, eu já fiz isso muitas vezes, eu nunca rompo a cadeia. Nunca. Se eu vou fazer 100 lives em 100 dias, nós vamos fazer aqui, neste canal, 100 lives em 100 dias. E o que impediria de fazer? Nada no mundo. Nada no mundo. Nós vamos, por quê? Porque é minha palavra, é minha crença, eu vou fazer os 100 dias. E quando você começa a fazer isso, você começa a ser confiável. Luiz, confiável para quem? Para você mesmo. Porque teu cérebro não vai tentar mudar. Ele não vai falar, não vou para academia hoje que tá frio. Ele sabe que você vai.
Ele nem tenta mais. Ele não fala, não vou fazer. Quer saber, hoje não tem live. Porque, sei lá, tá? Porque não tem energia aqui. Tá? Não tem energia aqui, mas tem energia lá na Europa. Ô, fulano, se vira aí. Faz a live aí pra mim. Faz a live pra mim. Da Europa caiu também? Ligo pro Japão. Ô, Thomas, vai aí, meu irmão. Hoje a live é com você. Nós vamos falar hoje sobre o Xing Ling e você que fala hoje. Porque nós vamos entregar. Nossa tarefa, cumprir, fechar a cadeia. Então eu vou pegando anéis e vou fechando os anéis. Cada dia vai ser um anel fechado. Pronto, tá aí o longo prazo. Feito. Tá aí o longo prazo feito. Tá? Aponta o vetor pro lado que você quer e mantenha ele dia após dia. Legal? Mais alguma dica? Tem uma Tenho muitas pergunta. ideias. Espera um minutinho que eu tô lendo do Vai. Alberto. Tenho muitas ideias. A minha dificuldade está em executar. Não consigo todas, mas estou trabalhando nisso. Vou te falar uma coisa, Alberto. Ideia não serve pra porra nenhuma. Ideia é uma mentira que o procrastinador barra perdedor inventou que tem na cabeça para não fazê-la mesmo, tá? Ideia não resolve nada. Zero. O que resolve é você ter a atitude de fazer e pôr em prática a ideia que você tem, tá? Luiz, mas eu tenho uma ideia. Nunca mais falei isso para ninguém. Luiz, eu tenho uma ideia. Guarde para você. Mas é valiosa. Se fosse valiosa, você já tinha aplicado. Ou você já tinha aplicado, ou você é um tonto. Peraí, eu tenho uma ideia e ela é valiosa. E eu não aplico, é porque você quer ter uma vida pior do que o que você tem hoje. É meio óbvio. Porque se a ideia é tão boa, você devia ter aplicado. Confere? Então é muito doido. Pega essa provocação que eu te fiz agora, pega isso que você chama de ideia e tira do papel neste minuto. Porque daí você nem precisa pensar como que eu faço para parar de procrastinar. Não tem nem, você não vai precisar pensar nisso. Né? Vai, pode falar, Dona. O, Mais duas, mais ah, duas. Faz um da Vika, um do banho e a gente fecha. essa aqui é longa, eu acho. O Jadson perguntou quais estratégias principais o Jeff Bezos empregou para transformar a Amazon em uma livraria online em uma das maiores e mais inovadoras empresas de tecnologia do mundo. Pergunta boa, hein? Pergunta boa. A estratégia principal foi o seguinte: ele pensou, eu não vou ter lucro, lembra? Essa foi a estratégia principal. Porque o que ele fez? Ele não tinha os custos que uma empresa tem, ele não tinha aluguel, ele não tinha funcionário, ele não tinha que pagar comissão. Este é o primeiro passo, tá? O que ele fazia? O lucro dele era maior do que as outras, os competidores. Então ele pegava este lucro e subsidiava o preço do próprio livro. Então um livro que custava muito caro em outro lugar, no dele era muito mais barato, porque às vezes ele vendia com prejuízo. Então, isso como que ele vai vender com prejuízo? Muito simples. Tô doido para comprar o livro do Luiz, Sete mais um Passos. Porque eu vi que esse livro foi o livro mais vendido pela Veja. É legal, eu gostei do Luiz, eu vou comprar o livro. Eu vou lá na Amazon e digito Sete mais um Passo para o Sucesso, Luiz Ota. Eu olho na Amazon, nem sei quanto custa, mas tá R$ 59,90, vou dar um exemplo. Se você for na livraria, tá R$ 79,90. Só que você vai notar que às vezes ele te oferece por R$ 29,90, que é menos do que o que ele pagou para a editora. Mas ele vai ter prejuízo? Sim. Por que ele vai ter prejuízo? Porque ele é um gênio. Ele entende dois termos que vocês têm que entender se vocês querem empreender na vida: CAC e LTV. Luiz, o que são? São os únicos dois termos que um empresário barra empreendedor tem que saber na vida: CAC e LTV. CAC, em português, eu vou aportuguesar, seria custo de aquisição do cliente. Quanto você paga para o cliente virar teu cliente. LTV, Lifetime Value, quanto que o cliente vai gastar com você ao longo da vida. E ele imaginou, cara, o cara que compra um livro não vai comprar só um livro na vida, ele vai comprar muitos. Se ele vier aqui comprar o livro do Luiz por R$ 29,90, que na livraria normal está R$ 79,90, ele vai comprar aqui. E quando ele compra aqui, ele já deixou o cartão de crédito aqui, o endereço dele, o telefone e o e-mail. O que quer dizer, e eu sei que ele gosta agora de finanças, de alto rendimento e de autoajuda. Que eu vou fazer? Eu vou mandar para ele a próxima semana, o próximo mês e a próxima vida e-mails, remarketing da internet, mostrando para ele outros livros na mesma casa, das mesmas ideias, com as mesmas visões, que talvez ele se interesse também. E ele vai ficar oferecendo. E os outros livros, aí ele cobra o valor normal.
Porque o primeiro ele só pagou para te conquistar. Vó lá, chamou atenção por um preço barato. Criou interesse em você porque ele sabe os seus gostos. Te fez sentir desejo de uma coisa que você nem sabia o que queria, de um livro correlato com o meu. E te chamou para ação te fazendo uma promoção, dando pontuações, tendo indicações e assim por diante, ao ponto que você fica praticamente refém daquilo. Vai chegar um dia e escreva que esse dia virá, e vai ser mais rápido do que você imagina, que você não vai decidir o livro que você quer ler. A Amazon vai mandar para tua casa o livro que ele acha que você quer antes de você saber que você precisa dele. Fica vendo se daqui a pouco eles não vão fazer isso. Eles vão mandar, vai chegar na tua casa um livro, você vai falar, pô, mas olha que livro, eu nem pedi livro nenhum, e vai estar lá. A hora que você lê o texto, você já vai falar, porque ele sabe a cor que você gosta, ele sabe o título que você gosta. Já comprou muitas vezes. Você fala, nossa, parece que esse livro foi feito para mim, e vai vir com uma carta escrita. Estou te oferecendo esse livro para leitura. Se você não gostar dele, devolva ele pelo correio, que não te cobrarei nada. Daqui a pouquinho eles vão fazer isso. Daqui a pouquinho, porque eles sabem mais do que você gosta do que você mesmo. Aí que veio a estratégia dele. Investir o dinheiro que vinha do lucro no cliente. Entender o cliente. Os dados que estão dentro, os teus dados de compra que estão dentro do Google, da Meta, que é o Facebook e Instagram, e da Amazon, são muito mais valiosos do que qualquer venda que eles pensam em fazer em qualquer dia, em qualquer momento. Este é o motivo de você ir na farmácia no Brasil e eles fazerem uma coisa que é ilegal, mas eles fazem, a gente cai nessa. Você compra uma aspirina, tá? No teu caso, e um Viagra, no caso do Ban, e eles vão perguntar: qual que é o teu CPF? Pode ver, eles vão te perguntar. Por quê? Porque eles atrelam todo o teu consumo e a tua visão daquilo ali que você fez, todo o teu histórico num Big Data, porque em algum momento eles utilizarão este conhecimento de você. Sacou? É aí que foi a estratégia. Cara, e tem um Boa. detalhe. Ele fez tudo isso no início da década de 90, em que só tinha 15% de computador nas casas nos Estados Unidos. Imagina fazer hoje. Começar hoje, é totalmente diferente. Mas ele tá mandando. Ban, ele tá mandando foguete, gastando centenas de milhões de dólares para mandar foguete para fora, porque ele diz que ele vai colonizar os outros planetas, cara. Olha o quanto ele tá na frente. Você se assusta dele ter visto o que vai acontecer hoje, em 1994? O cara tá lá, cara. Ele tá lá. Né? Tá lá. A gente nem consegue enxergar o que eles estão enxergando. Você entende? Tem um mundo diferente que a gente não consegue. E aí vem uma frase, eu vou até procurar aqui nas minhas anotações, e eu anoto tudo. Tudo, tudo. Eu anoto tudo, toda a aula. Tem uma anotação que eu fiz ontem do Einstein pro Elon Musk, né? Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que os criou. Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que os criou. Será que o problema que a gente tem de ambiental, barra guerras, barra racismo e todos os outros tipos de coisas ruins que podem ter na face da Terra, será que eles vão ser resolvidos com a consciência que a gente tem daqui? Ou será que a gente vai resolver esse tipo de problema quando a gente tiver uma consciência de um lugar que a gente nem sequer sabe que pode estar ainda? Fica aí uma reflexão para vocês, uma visão de como a gente não sabe nada. E filosofia, tudo que sei, que nada sei, tá? Com essa a gente fecha nosso terceiro personagem, nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. Espero que tenham gostado da participação da Vika aqui. Ela é shy, ela não gosta de aparecer em público, tá aparecendo, você viu? Aos poucos tá aparecendo aí e se sai hiper bem. Aos Então pouquinhos entre lá vai, né? no. Aí, ó. Depois entre lá no Instagram dela para parabenizá-la por participar aqui. Se quiser entrar lá no Instagram do Ban também para mandar ele a merda, fiquem à vontade. Beleza? Muito Valeu, beijo, obrigado pela galera. presença de todos. Valeu, Falou. Vika, até mais. Valeu, vovozão, até Falou, mais. Luiz. Valeu, Valeu, galera, tchau. até mais, um abraço. Fui.